Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso. E, durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território, por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes, até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja. Mas vede, depois de mim vem aquele, do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Imagine entrar em uma sala onde está prestes a acontecer algo solene. Há expectativa no ar. As pessoas estão reunidas, em silêncio, olhando para alguém à frente, e então esse alguém se levanta, olha em seus olhos, e diz: o servo não é maior do que seu senhor. Não há tom de acusação, mas a verdade, simplicidade e um amor tão profundo que quase é possível tocá-lo. Foi assim, em meio à ceia, que Jesus falou aos seus discípulos. E é assim que ele continua a nos falar hoje. Em um mundo onde muitos disputam os primeiros lugares, Jesus nos convida a olhar para os últimos. Enquanto tantos correm para serem servidos, ele nos chama para servir. A liturgia de hoje nos leva a um encontro com o coração da missão cristã. O que é ser discípulo de Cristo? O que significa seguir um Senhor que lava os pés de seus amigos, mesmo sabendo que um deles vai traí-lo? O que aprendemos com o testemunho de Paulo em Antioquia da Pisídia, quando ele se levanta diante da Assembleia para anunciar, com coragem e clareza, o plano de salvação que Deus teceu ao longo da história? Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Paulo e seus companheiros chegam a Antioquia da Pisídia. Na sinagoga, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes convidam: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. E Paulo fala, mas ele não começa falando de si. Ele não começa apresentando seu currículo, nem dizendo quantas igrejas fundou. Ele começa com a história da salvação. Paulo compreende que, para alguém entender quem é Jesus,
precisa primeiro entender quem é Deus. E para entender Deus, é preciso lembrar o que Ele fez por nós. Então Paulo começa por Abraão, fala do Êxodo, dos juízes, dos reis, até chegar a Davi. E então, com reverência e entusiasmo, declara: é da descendência de Davi que Deus fez surgir, conforme a promessa, um Salvador para Israel, Jesus. Essa narrativa é mais do que uma linha do tempo. É um fio dourado que costura gerações, unindo o passado ao presente. Paulo mostra que a história de Israel é uma preparação para o Cristo. Ele fala de um Deus que é fiel, que cumpre suas promessas, que intervém na história, que levanta libertadores e, enfim, envia o libertador definitivo. Mas o detalhe mais bonito dessa leitura está na forma como Paulo se posiciona. Ele não fala como um superior, mas como um servo da palavra. Ele coloca-se abaixo do Evangelho, como alguém que foi chamado para anunciar, não para se exibir. A humildade de Paulo nos prepara para o que vamos ouvir no Evangelho. E então chegamos ao Evangelho de João, capítulo 13. O contexto é íntimo e dramático. Jesus está à mesa com os discípulos. Ele sabe que a hora da cruz está próxima. E sabe também que será traído por um deles. Mesmo assim, ele lava os pés dos discípulos, um por um. E depois, com a toalha ainda úmida e o coração inflamado de amor, ele diz: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Essas palavras ecoam através dos séculos. São um lembrete direto e desconcertante para todos nós. Jesus está dizendo: se eu, vosso Senhor, ajo com humildade e serviço, quem são vocês para buscarem glória e prestígio? Se eu me inclino diante de vocês, por que vocês se acham grandes demais para se dobrarem diante dos outros? Há aqui uma inversão poderosa de valores. No reino de Deus, a grandeza se mede pela humildade. O trono de Cristo é a cruz. Sua coroa é de espinhos. Sua glória é amar até o fim. Vamos fazer uma pausa e refletir. Em nossas vidas, temos sido mais servos ou senhores? No trabalho, na família, na igreja? Temos buscado compreender os outros ou apenas sermos compreendidos? Temos estendido a mão ou temos cruzado os braços? Jesus nos ensina que a missão cristã não é uma escada para o sucesso pessoal, mas um caminho para o dom de si. Servir não é rebaixamento, é elevação espiritual. É no serviço que nos parecemos com o Mestre. Há um detalhe tocante no final do Evangelho: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus faz uma ponte entre Deus e o mundo, e nos coloca no meio dessa ponte. Quando acolhemos um missionário, um irmão, um pobre, um estranho, estamos acolhendo o próprio Cristo. E ao acolhermos Cristo, acolhemos o Pai. Isso é grandioso demais para ser ignorado. Imagine agora um copo de cristal. Bonito, valioso, delicado. Ele só tem sentido se estiver cheio de algo que mata a sede. De nada adianta sua beleza se está vazio. Nós somos como esse copo. Deus quer nos encher com sua graça para que possamos saciar a sede dos outros. Mas para isso, precisamos estar disponíveis, e humildes, e dispostos a servir. Hoje, a Igreja nos oferece duas imagens complementares. Paulo, o pregador da história da salvação, que reconhece a mão de Deus em cada geração e aponta para Cristo como cumprimento das promessas. E Jesus, o Mestre que se ajoelha para lavar os pés e nos diz: vocês também devem fazer o mesmo. O Espírito Santo está nos dizendo hoje: aprendam com o exemplo do Senhor. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E esse serviço não é um fardo, é uma libertação. É a forma mais pura de amor. O amor que se inclina, o amor que se doa, o amor que se torna ação. Servir é o contrário de viver para si. Servir é abrir os olhos para o outro. É reconhecer no outro um enviado de Deus. É viver como Paulo, com a consciência de que fazemos parte de uma história muito maior. E é viver como Jesus, com o coração voltado ao Pai e as mãos estendidas aos irmãos.
E o mais belo de tudo é que esse chamado ao serviço é também um chamado à alegria. Como disse o próprio Jesus, se compreenderdes isso e o praticardes, sereis felizes. A felicidade verdadeira, aquela que não depende de aplausos nem de conquistas externas, está escondida nos gestos silenciosos de amor. Hoje, deixemos que a palavra nos transforme, não como espectadores, mas como discípulos, como servos que desejam seguir o exemplo do Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a reconhecer, como Paulo, a fidelidade de Deus em nossa história. Que Ele nos dê coragem para proclamar Jesus com nossas palavras, mas sobretudo com nossas ações. E que ao voltarmos para nossas casas, possamos lembrar, não somos maiores que o Senhor, mas, pela graça, podemos imitá-lo. E ao imitá-lo, tornamo-nos, pouco a pouco, reflexos vivos do amor que salva o mundo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.